Aproveitando que a galera tá discutindo sobre o então novo dinossauro mutante do Jurassic World Rebirth, outra questão que me veio na cabeça foi o espinossauro de Jurassic Park 3 em comparação com os espinossauros desse novo filme. O espinossauro tem a aparência que tem no Jurassic Park 3 porque até então era como se acreditava ser a aparência do espinossauro na vida real. E aí quando descobriram que a aparência do espinossauro era diferente, a franquia conseguiu dar um jeitinho de justificar a aparência do espinossauro dizendo que ele tinha sido um experimento de dinossauro híbrido, talvez até mesmo por conta da falta de amostras de DNA de um espinossauro, o que fez com que os cientistas tentassem criar um espinossauro juntando a amostra de DNA de outros dinossauros terópodos. E assim, nem precisa ter sido um experimento, pode ter sido só uma questão de abuso no ambiente de trabalho. Queriam muito fazer um espinossauro pro parque de qualquer maneira, e ninguém se preocupou se daria ruim juntar o DNA de múltiplas espécies. Aê, me faz um espinossauro aí pro parque. Pô, mas não tem amostra de DNA de espinossauro suficiente pra fazer um. Dá teu jeito, pega o que tem do suco de espinossauro, mistura aí com o do caralhasauro e pronto, é pra amanhã, senão é rua, mané. Óbvio que se esse fosse o caso, o diálogo ia ser menos escroto, mas assim, isso é algo que super poderia acontecer e super ia casar com a fala do Ian Malcolm no primeiro filme, quando ele disse que o Hammond mal descobriu o poder genético e ele já tá abusando dele. Seja o que for o espinossauro do terceiro filme, um híbrido, um mutante, o que for, a aparição dos espinossauros nesse novo filme, por mais que eu tenha curtido demais, levantou o questionamento. Supostamente, esses espinossauros foram criados antes do espinossauro do Jurassic Park 3. Por que eles aparentam ser mais realistas do que o do Jurassic Park 3? Novamente, a ilha desse novo filme é o local do suposto primeiro laboratório de criação de dinossauros do Jurassic Park. Tivemos vários experimentos falhos, como os Velociraptors de 2 cabeças e o dinossauro mutante grandão, que por sinal foi tema do último vídeo aqui do canal, então dê uma checada lá se você ainda não viu. Só que tivemos também supostos acertos, como os titanossauros, os Quetzals e os espinossauros que vemos aqui podem ser um caso de acerto também. Tentaram recriar um espinossauro fiel à criatura original e parabéns, conseguiram. Agora, como eles conseguiram, eu não faço ideia. Afinal, os espinossauros antigamente, lá no final da década de 80 e no começo da década de 90, eram conhecidos por serem literalmente um tiranossauro com uma vela óssea nas costas. Tanto que o espinossauro nos meus CDs interativos sobre dinossauros eram todos representados assim. Só desconsidere o som de caminhão que o jogo diz que o espinossauro fazia. É um Mercedes espinossauro. Enfim. Então, por mais que eu tenha curtido os espinossauros nesse trailer, estranhamente faria mais sentido pra mim se eles tivessem essa aparência equivocada. Era como até então achavam que era a aparência do espinossauro. Era a referência que os cientistas que trabalharam nesse laboratório lá no final da década de 80 e no começo da década de 90 tinham do bicho. E vale lembrar que a primeira aparição do espinossauro na franquia de Jurassic Park não foi no Jurassic Park 3, e sim em um jogo torneio de luta de dinossauros chamado Jurassic Park Warpath, e nele vemos o espinossauro com essa aparência inacurada. Mas eu acho que depois de ouvir inúmeras críticas sobre a aparência dos dinossauros ao longo dos anos, os produtores desses filmes simplesmente falaram: tá bom, seus chatos, vamos tentar manter a aparência dos dinossauros o mais fiel possível com as criaturas que existiram de verdade. O que é excelente por um lado, porque o filme se compromete a não descartar os avanços dos estudos paleontológicos, mas por outro lado meio que quebra a lógica do universo fictício desses filmes. Mas vamos lá, esses espinossauros são mais realistas do que os do Jurassic Park 3. Então, por que o espinossauro do Jurassic Park 3, que foi criado depois, é tão diferente? Então, durante a produção do primeiro Jurassic World, foi confirmado que o espinossauro do Jurassic Park 3 foi uma espécie de experimento de dinossauro híbrido. Mas assim, algo de leve, não vamos mexer muito na estrutura do bicho. E depois que viram que dava pra fazer um híbrido, continuaram a desenvolver essa técnica, o que eventualmente resultou na criação do Scorpius Rex e mais tarde na Indominus Rex e por fim no Indoraptor, ou então Nosferatossauro. E uma coisa que eu sempre refleti foi que o espinossauro do terceiro filme era extremamente habilidoso ao ponto de até mesmo matar um tiranossauro. Pra mim, isso foi uma característica que botaram no bicho durante sua criação. A Ilha Sorna era onde supostamente os dinossauros eram criados antes de serem levados
levados pro Jurassic Park na Ilha Nublar. Eu sempre imaginei que o grupo de cientistas que criaram esse espinossauro projetaram ele para que ele pudesse enfrentar outros grandes dinossauros predadores, e ele foi testado nessa ilha, caçando não apenas grandes herbívoros, mas como outros grandes predadores. E aí, caso esse rolê de criação de dinossauros híbridos desse certo, esses cientistas poderiam vender o projeto desse espinossauro para outras companhias ou pessoas desenvolverem seus próprios dinossauros para serem usados como arma de guerra. Algo que ficou subentendido no Jurassic Park 3, só que ficou mais claro no primeiro Jurassic World e que meio que aconteceu no Reino Ameaçado, quando foi criado o primeiro híbrido cujo propósito era ser usado em combate e que vimos na prática em Jurassic World Dominion e na teoria do caos com os Atrociraptors. E o fato desse espinossauro conseguir derrotar outros grandes predadores seria perfeito, porque mesmo se o outro lado tivesse um grande predador, não teria problema, porque pensamos nisso, esse espinossauro consegue matar outros grandes predadores. Imagina um grande confronto entre grandes dinossauros predadores num campo de guerra. Eu não sei se isso seria muito estúpido ou muito foda de se ver em um filme. Sabe, será que a franquia vai chegar nesse estágio algum dia? Uma guerra jurássica? E eu não sei porquê, mas estamos aqui falando de espinossauro mutante, híbrido e de dinossauro grande brigando. Eu lembrei da cena de um filme antigo onde eles pegaram um lagarto e um filhote de jacaré com próteses escrotas para parecerem dinossauros e botaram os dois bichos para brigarem. Oh, bagulho escroto. Os produtores desse filme tinham que tudo ser preso por crueldade animal. Usava stop motion, porra, contratava o Ray Harryhausen. Então tá aí, a minha conclusão é que os espinossauros desse novo filme têm esse design mais realista, porque, de fato, o objetivo era clonar a criatura espinossauro para ser o mais cientificamente acurado possível para ser exibido no Jurassic Park. Enquanto o espinossauro do terceiro filme foi o provável primeiro protótipo de dinossauro híbrido, ou apenas um dinossauro com certas modificações no seu desenvolvimento, cujo objetivo era ver se seria possível criar um dinossauro adaptado para o combate, o que eventualmente resultaria em todo um mercado ilegal de dinossauros modificados geneticamente para serem usados em grandes conflitos ou até mesmo como cães de guarda. Já pensou um Sr. Burns da vida ter espinossauros em vez de cachorros? Mas e aí, o que você achou dos espinossauros que vimos no trailer de Jurassic World Rebirth? Você prefere esses espinossauros novos ou o do terceiro filme? Você tem uma teoria do porquê esses espinossauros são diferentes? Manda aí nos comentários e, como sempre, vamos trocar a famosa ideia. Ainda sobre o jogo que eu falei mais cedo, o Jurassic Park Warpath, é interessante ver os dinossauros que tem nesse jogo. Além de ter a primeira aparição do espinossauro na franquia, a gente tem também a primeira aparição do Giganotossauro e do Suchomimus, dinossauro esse que foi mencionado pela primeira vez no Jurassic Park 3 quando o Billy, o estagiário do Alan, tenta classificar o espinossauro. O interessante é que o Suchomimus aqui lembra muito mais o espinossauro do terceiro filme do que o espinossauro desse jogo. É, joguinho maneiro, vale a pena dar uma olhada.